tudo bem? Hoje no canal La Vida a gente vai falar sobre 13 coisas que você deve evitar dizer para um casal infértil. Como vocês sabem, eu já compartilhei aqui no canal que, como casal, a gente tem um problema de infertilidade que foi gerado através da minha endometriose. E, inclusive, aqui no canal eu estou contando o diário da fertilização in vitro que nós estamos fazendo. Então, se você quiser acompanhar, clica aqui em cima. E o fato, pessoal, é que durante todos esses anos tentando engravidar, a gente escuta muitas coisas. Eu sei que 90% das coisas que a gente fala para casais que não podem engravidar é sempre na intenção de ajudar. A gente sabe disso. Mas justamente porque a gente quer ajudar, é legal também saber o outro lado. Às vezes, na melhor das intenções, a gente acaba dizendo coisas que seria melhor ficar calados porque acaba magoando. Mas a gente só continua falando essas coisas por não saber. Por não entender na pele mesmo a realidade de um casal infértil. E isso é normal, a gente só sabe quando passa por isso. E graças a Deus que muita gente não passa por isso, né? Muitos passam, mas também muitos não passam. Então eu resolvi fazer esse vídeo para você que tem amigos que de repente estão tentando engravidar, ou que de repente você acharia legal que eles tivessem filhos e já fez algum comentário, para você pensar um pouquinho e principalmente para casais que se identificam com a minha história, para que eles dividam nos comentários se isso já aconteceu com eles, que outros tipos de coisa não é legal de ouvir, enfim. Primeira coisa que todo mundo diz e não deveria dizer: gente, relaxa, fiquem tranquilos, deixem a ansiedade de lado, porque aí sim vai dar certo. Gente, no meu diário de fertilização in vitro tem a participação do meu médico. E nos próximos vídeos, uma das coisas que ele vai dizer é que a ansiedade não influi em nada no processo da gravidez. Claro que tem muita gente que quando deixa de pensar no assunto, realmente engravida. Mas nesse caso, são pessoas que não tinham problemas de infertilidade. Quando você diz a um casal infértil que é para ele deixar de pensar nisso, deixar de ficar ansioso, porque aí vai dar tudo certo, você acaba, sem querer, colocando sobre ele uma culpa a mais, porque é impossível deixar de ficar ansioso ou de pensar no assunto quando você quer muito essa coisa. E aí, essa culpa, sim, é o que faz mal. Mas casais inférteis não engravidam porque estão ansiosos. Eles não engravidam porque eles, infelizmente, têm uma incapacidade fisiológica, uma patologia, algo que impede. Segunda coisa que é comum: eu te dou meus filhos, quer? Ou então, passa um tempo com os meus sobrinhos, fica um tempo em casa com meus filhos. A gente sabe que as pessoas falam isso brincando, mas ao mesmo tempo é ruim porque passa a sensação de que eles querem se livrar de algo que para um casal que passa por infertilidade é o sonho da vida deles. E ao fazer esse tipo de brincadeira, você acaba reforçando algo que os casais que têm infertilidade pensam e se frustram bastante, que é quando eles ficam sabendo que pessoas que não queriam ter filhos ou que não podiam ter filhos acabam tendo. Pode não ser o seu caso, você pode ter desejado muitos filhos que você tem e fez isso numa intenção de brincadeira, de deixar a situação leve, mas não é legal. Terceiro argumento bem comum: já pensou em criar um animalzinho de estimação? Gente, por mais que os animais de estimação sejam criados dentro da nossa família, como parte da família, e muitas vezes até como filhos, e não tem nada de errado nisso, não substituem filhos. Você pode ter certeza que tudo que esse casal puder fazer para preencher esse vazio da maternidade, eles vão fazer. Mas nunca esqueça que nenhuma coisa, nenhum animal, nada vai substituir essa vontade de ter um filho. Pode ser gerado, adotado, o que for. Quarta coisa: que sorte a sua não poder engravidar. Nossa, pode namorar sem preocupação. Sorte? Gente, não poder engravidar não é sorte, é uma fatalidade, é um diagnóstico, é uma incapacidade do corpo. Eu respeito muito as pessoas que não querem ser pais, que não querem ser mães, porque eu acho mesmo que a pessoa ter um órgão reprodutor não faz dela obrigatoriamente alguém que tem que viver a maternidade. Não, muito pelo contrário. E também não acho que as pessoas que não tenham o desejo da maternidade são menos humanas por conta disso. Não, não acho mesmo. Mas dizer ao outro, principalmente ao outro que quer muito o sonho da maternidade, que é uma sorte, é algo muito maldoso, porque não é sorte. Você querendo ou não, isso não é sorte, é uma incapacidade do seu corpo.
Essa quinta coisa que eu vou falar não é bem assim algo que as pessoas dizem, mas é algo pra gente evitar, tá? Você que está grávida, ou você que tem filhos, evite reclamar da gravidez ou dos seus filhos perto de casais inférteis. A gente sabe que a maternidade não é um comercial de margarina, não é um mundo de flores, mas ainda assim a gente quer muito viver esse sonho. E quando você faz esse tipo de reclamação perto de casais inférteis, mesmo sem perceber, para esse casal soa da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa que é bem estável economicamente parar na frente de uma pessoa que está desempregada e cheia de dívidas e falar assim: ai, que saco a reforma da minha casa, me dá mó trabalhão, nossa, esse carro novo que eu comprei exige isso, isso e aquilo. Entende? Porque tudo o que nós que temos infertilidade queríamos é trocar esse diagnóstico de infertilidade por esse tipo de preocupação. Sexta coisa, nossa, você quer colocar um filho nesse mundo louco? Pra quê? Esse tipo de comentário, pessoal, não ajuda, porque esse casal está tentando ter um filho há tanto tempo, é um sonho tão grande, já passa tanta culpa pela cabeça, tanto desgaste emocional, que tudo que ele não quer ouvir é que ele é uma pessoa irresponsável porque ele deseja ter um filho. E na verdade, o que o mundo mais precisa é de criança, porque criança é esperança. Criança jamais vai destilar veneno, comentário negativo, frustração, quando elas dão um conselho. E o mundo deveria mesmo manter essa alma infantil. É uma pena que a gente perde com o tempo. Sétimo conselho, não conte para as pessoas que fulano ou fulana é infértil. Se a pessoa compartilhou com você esse assunto, é porque ela confia em você. E realmente é algo muito íntimo, muito íntimo. E é muito triste quando a gente divide algo que é tão pessoal com alguém por confiar e que depois a gente fica sabendo que essa notícia se espalhou. Pode ter certeza que quando a pessoa se sentir à vontade para tornar isso público, ela vai fazer, mas se ela confiou isso pra você, por favor, guarde muito. Significa que você é muito especial pra ela e ela só precisava desabafar, ela não precisava difundir a informação. Oitava coisa que as pessoas dizem me deixa muito indignada. Nossa, mas se você não consegue engravidar é porque Deus quis assim e você não pode fazer nenhum tipo de tratamento ou outra coisa porque você está interferindo na vontade de Deus. Eu fico cada dia mais impressionado na quantidade de absurdos que as pessoas falam em nome de Deus. Quando você pensou nessa coisa para dizer isso para esse casal, você realmente viu Deus ali pessoalmente falando para você: olha, eles não têm filhos porque eu não quero? E também não diga para eles não procurarem um tipo de tratamento ou solução para terem um filho, porque isso é interferir na vontade de Deus. Gente, se fosse assim, pessoas com câncer terminal ou com outros tipos de doenças graves não poderiam procurar a ciência, a medicina, ou o que fosse, teriam que morrer, porque é a vontade de Deus. Nono argumento, e bem cruel. Ah, mas pensa bem, porque criança de fertilização in vitro ou de inseminação artificial é criança de laboratório, não é fruto de uma noite de amor. Meus amores, filho, independente da forma como ele chega até o seu lar, é fruto de uma vida de amor. Uma vida de amor. Todos os meios usados para que essa criança chegue até a sua casa é consistência de toda uma vida de amor, de um amor que já existia. Ponto final. 10ª frase bem comum. Mas por que vocês não adotam? Eu não tenho dúvida que a adoção é um dos maiores gestos de amor. E toda pessoa que adota tem o meu maior, orgulho, reconhecimento, meu aplauso, porque de verdade é um gesto de amor, genuíno, puro, de extrema entrega. É algo meu Deus do céu, não tenho nem palavras para expressar. Mas por isso mesmo tem muitos motivos para você não falar de adoção com um casal estéril, e eu vou citar apenas 3. O primeiro motivo para não falar isso é porque um casal com infertilidade tem um senso de urgência, um reloginho dentro dele, que quase como uma bomba relógio que precisa ser solucionada rapidamente porque ele está há muito tempo esperando. E adotar, como a gente bem sabe, não é um processo simples. E fica ainda mais complicado quando você é um casal infértil que mora em outro país. Porque quando um estrangeiro morando fora tenta entrar em um processo de adoção, ele passa por mais exigências, mais requisitos que qualquer outro casal, porque ele também é investigado por
tráfico de crianças, entre outras coisas, porque estrangeiro está sempre mudando, sempre corre o risco de ir para outro país ou para o país de origem. Então não é um processo fácil, independente se a pessoa é brasileira ou não, está morando no país dela, enfim. Não é um processo fácil, não é um processo simples, não é um processo rápido. Segundo motivo para não falar sobre adoção com um casal infértil é que a adoção exige um preparo emocional e financeiro dos pais, para que eles possam realmente oferecer tudo o que essa criança precisa. E ela precisa de muitas coisas, porque ela já passou por muitas coisas, já sofreu muitas coisas. Então, assim como uma criança, um filho em geral, não pode ser responsável por salvar um casamento, uma criança adotiva não pode ser responsável por curar toda esse vazio emocional que um casal infértil tem. É óbvio que muitos casais com infertilidade decidiram adotar e isso é super válido, mas isso só é recomendável a partir do momento que esse casal infértil já preencheu os seus vazios, já preencheu as suas ansiedades, já preencheu as suas frustrações, já está bem resolvido com a ideia, já está bem preparado para isso, porque senão ele vai depositar toda essa carga emocional de muitos anos tentando um filho sobre essa criança, e essa criança, tudo que ela está precisando é de um lar preparado, emocionalmente adequado, além do lado financeiro, para recebê-la, porque ela sim merece toda a atenção, cuidado e carinho e deixar essa vida de sofrimento e de muitas expectativas pelos quais ela passou no pouco tempo de vida. Casais inférteis e crianças adotivas podem sim formar um lar maravilhoso, mas é importante que esse casal esteja preparado emocionalmente antes para entender que essa criança sim precisa deles e não eles precisam, eu reforço muito isso, dessa criança, porque ela sim é a prioridade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é todo mundo que está preparado para uma adoção, principalmente se é um casal que já sofreu com muitas tentativas e ainda está com uma saúde emocional abalada. E o terceiro motivo para não falar de adoção com um casal infértil é que não é todo mundo que deseja adotar, e a gente tem que respeitar isso, respeitar tanto quanto aquela mulher ou aquele homem que não quer ser pai. Tem muitas formas de viver o sonho da maternidade, e tem gente que não abre mão do sonho de gerar um filho, e tá tudo bem, ela não é menos, ou ele não é menos ser humano por ter esse sonho. Eu sinto que muitos casais inférteis são julgados quando falam que não desejam adotar. É como se eles deixassem de ser bons pais ou bons candidatos a ser pais porque não querem adotar, querem outro tipo de forma de ter um filho. Outra coisa que as pessoas falam e que não é legal: eu acho que vocês estão precisando melhorar aí o sexo de vocês, acho que tem alguma coisa que está dando errado. Gente, esse tipo de coisa não se fala pra ninguém. Um casal infértil, meu bem, pode fazer todas as posições do Kama Sutra e ainda assim não vai dar certo, sabe por quê? É um diagnóstico, é uma incapacidade do corpo que precisa ser resolvida. Outra coisa que às vezes as pessoas falam sem querer e que é melhor evitar. Por exemplo, você está numa conversa e tem alguém desabafando que não pode ter filhos ou que tem sido bem difícil, está buscando tratamentos, alternativas e tal. E aí sempre tem alguém que fala assim: nossa, eu já sou o contrário. Se eu respiro perto de fulano, do meu marido, do meu namorado, de quem seja, eu já fico grávida. Nossa, que ótimo pra você, que legal, mas eu sei que você não teve essa intenção, mas esse seu comentário machuca muito. É como chegar, não sei, eu na UTI de um hospital, olhar para uma pessoa doente e falar assim: nossa, você acredita que eu estou esbanjando saúde? Eu nem me imagino aqui no seu lugar. E a última coisa que a gente deve evitar dizer, mesmo que isso pareça um conselho, algo legal, é: por que você não faz uma fertilização in vitro? Por que você não faz uma inseminação artificial? Por que você não faz o tratamento X? Primeiro, pessoal, isso eu descobri faz pouco tempo, é que fertilização in vitro, inseminação artificial, qualquer tratamento de reprodução assistida, não são processos simples e, o pior, não são processos indicados para todo mundo, porque cada pessoa tem um tipo de infertilidade. E às vezes, se a infertilidade é muito séria, nem os processos avançados que a gente tem hoje na medicina resolvem para esse caso. A medicina está em constante evolução. E os diagnósticos de cada pessoa também. Então, às vezes, ainda não existe para ela uma solução.
dentro do quadro dela. Ou às vezes ela já passou por todos esses tratamentos e não quis dizer, e não deu certo, e ela já perdeu muito dinheiro, já investiu muito dinheiro, já teve muito desgaste emocional. Ou às vezes ela sabe que essa é a única alternativa para engravidar, mas ela ainda não tem esse dinheiro, porque é caro, não é nada barato. É claro que tem muitas outras coisas, mas essas são as que eu mais ouvi durante o meu processo de infertilidade, durante todos esses anos tentando engravidar. E a intenção desse vídeo, gente, é apenas reforçar que casais com infertilidade passam por momentos delicados. Para vocês terem uma ideia, tem casais que por mais que se amem até chegam a se separar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes a infertilidade está no homem, e esse homem, a carga emocional para ele fica tão pesada que ele chega a pensar que ele está impedindo a felicidade da esposa, que quer tanto ser mãe, e acabam se separando, ou vice-versa, a mulher pensa assim também e pede o divórcio. Enfim, tem muita coisa envolvida por trás da infertilidade. O melhor que você pode fazer, se você ama esse casal, se você de repente fica com dó deles terem esse sonho que nunca se realiza, é entender primeiro se eles estão abertos a conversar sobre o assunto. A primeira, ou talvez a única coisa que você possa dizer é: olha, eu estou torcendo muito, eu estou orando, rezando, o que seja, para que vocês consigam realizar esse sonho. Sabe que às vezes me emocionava muito e significava muito para mim apenas ouvir isso. Sabe? Porque hoje em dia é difícil ver que pessoas estão apostando no mesmo sonho que você. E às vezes isso já cura o coração. Não precisa entrar em detalhes, dar conselhos, dar muitos pitacos. Às vezes a pessoa só precisa saber que você torce por ela. E também às vezes os gestos de carinho dizem muito. Eu nunca vou me esquecer quando uma pessoa da minha família me disse: olha, Fê, eu torço muito por vocês, me emociona lembrar. Eu torço muito por vocês e eu espero que um dia vocês encontrem a melhor solução para realizar esse sonho, mas eu só queria dizer, pode parecer invasivo e tal, mas eu só queria dizer que se vocês precisarem de uma barriga de aluguel, eu estou à disposição. Gente, é sem palavras, sabe? Então, assim, talvez a única coisa que a pessoa precise realmente é saber que ela é apoiada, que ela é entendida e que você torce por ela. Nada mais. Já é um assunto tão delicado que qualquer outra coisa, às vezes, pode ser pior. Sempre pense antes de falar, não é por ser mimimi, não é por ser sensível demais, não é nada disso. É que quem tem infertilidade realmente está em outro nível de sentimentos, tem muito desgaste emocional, como eu já falei pra vocês, envolve muitas coisas. Então a gente tem mesmo que pensar antes de falar, para não ser invasivo, para não causar ainda mais tristeza ou mais culpa nesse casal. E o que eu vou falar agora vale para qualquer casal, infértil ou não infértil. Sempre evite perguntar: para quando, filho? Vocês não pensam em engravidar? Pelas mesmas coisas que eu falei anteriormente, a gente nunca sabe o que passa por trás da vida de cada casal. E tem gente que não pode engravidar e nunca vai te dizer, porque talvez nem esse casal saiba lidar com essa história ainda. Sinceramente, pra mim, ficar perguntando sobre filhos é quase como ficar perguntando pra outra pessoa quanto ela ganha, qual é o salário, sabe? São coisas indelicadas, assim, são coisas que por mais que a gente tenha intimidade, a gente não pergunta, porque é invadir muito a privacidade. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu espero que vocês tenham entendido de coração a minha intenção, a minha boa intenção com esse vídeo. Se você passa por algum problema de infertilidade, já ouviu coisas que doeram ou coisas que você não gosta, comenta aqui, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas fala essas coisas na melhor das intenções, mas como elas não estão na nossa pele, elas não sabem o que machuca ou o que é melhor não dizer. Então com isso a gente também acaba ajudando essas pessoas que a gente tanto ama. Um beijo, até o próximo vídeo.